Então, vamos lá. Pode começar, reinicia. Reinicia aí. Vamos aí. Então, observe o seguinte, ó. Começar com isso aqui. Dado x real, você sabe que o seno de x é o quê? É o cosseno de π sobre 2 menos x. E o cosseno de x, quem é? É o seno de x. E essas duas igualdades, elas valem qualquer que seja o x real. Então, daí você tem a seguinte conclusão. Ó. Daí você tem a seguinte conclusão. X pertence ao domínio da cotangente. Se x pertence ao domínio da cotangente, x pertence ao domínio da cotangente somente se o seno de x é diferente de zero, que a cotangente é o cosseno sobre o seno. Então, vamos lá, olha o raciocínio. X pertence ao domínio da cotangente somente se o seno de x é diferente de zero. Que é se somente se cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Ou seja, se somente se π sobre 2 menos x pertence ao domínio de quem? Da tangente. O x pertence ao domínio da cossecante. O domínio da cossecante é o mesmo domínio da cotangente. Se somente se π sobre 2 menos x pertence ao domínio da tangente, que é o mesmo domínio da secante. O domínio da cossecante é o domínio da cotangente. E claro, né, o x pertence ao domínio da tangente, se somente se π sobre 2 menos x. Vamos lá. Se x, quando é que x está no domínio da tangente? Quando o cosseno de x é diferente de zero. Isto é, quando o seno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Que é, no caso, em π sobre 2 menos x pertence ao domínio da cotangente. E x pertence ao domínio de quem? Da secante. Se somente se π sobre 2 menos x pertence ao domínio de quem? Da cossecante. É o que é aquele coisa de Qualquer que seja x para pertencente a R. Desculpa, qualquer que seja x pertencente a R. Agora, por definição, outra coisa. Derivada do seno em x, quem é? É o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Né? E a derivada do cosseno em x, quem é? Menos seno de x, qualquer que seja o x real. Mas só como o senhor dá um pouco de passo atrás e dizia qual é o tipo se for 2x em vez de só x. Regra da cadeia. Ah, Regra da cadeia. Eu já fiz aqui várias vezes. Tá? Que é a composição. Tá ligado, tá? Tá? Então, bem, outra coisa, ó. Por definição, tá certo? Você tem o seguinte. Quem é a tangente? A tangente é o seno, é a razão entre seno e cosseno. A cotangente, quem é? É a razão do cosseno pelo seno. A secante é o inverso multiplicativo do cosseno. E a cossecante é o inverso multiplicativo do seno. Ou seja, as funções tangente, cotangente, secante e cossecante, elas são razões de funções
diferenciáveis. E qualquer razão de duas funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Então, daí, primeira coisa, a tangente é o quê? Diferenciável. E quem é a derivada da tangente em x? Quem é? Aí eu vou por aqui, ó. Então, a regra do quociente. A derivada da tangente em x, quem é? É a derivada do seno em x, que é o cosseno de x, que é a derivada do numerador, fez o denominador, menos, aí repete o seno em x, vezes a derivada do cosseno em x, que é menos seno de x, com menos aqui fica mais seno de x, dividido por quem? Pelo quadrado do denominador. O quadrado do cosseno de x, que eu já sei, posso escrevê-lo assim. Correto? Mas quanto é que dá em cima? É cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é quanto? 1. Então isso fica 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Ou seja, isso é o quadrado de 1 sobre o cosseno de x, que é quem? Que é a secante ao quadrado em x. E isso equivale, e dado x real, dado x pertencente ao domínio da tangente, você tem isso. Lembre que o domínio da tangente é o mesmo domínio da secante, ou seja, a derivada da tangente em x é o quadrado da secante em x. Tá certo? Outro ponto. A função cotangente, é o quê? É a razão de duas funções diferenciáveis, é o cosseno sobre o seno. Então, a função cotangente também é diferenciável. E dado x no domínio da cotangente, ó, se o x está no domínio da cotangente, agora eu venho para cá, ó, tá certo? E dado x no domínio da cotangente, vamos ver quem é a cotangente de x, porque eu quero ver quem é a cotangente de x. Eu não vou usar a fórmula, não, eu vou estabelecer uma outra identidade. Quem é a cotangente de x? Quem é? É o cosseno de x sobre o quê? Sobre o seno de x. Acontece que o cosseno de x é o seno de quê? De π sobre 2 menos x. Tá? Dividido pelo seno de x é o cosseno de π sobre 2 menos x. Isso aqui é quem? É a tangente de quê? Ou seja, dado x no domínio da cotangente, a cotangente de x é a tangente de π sobre 2 menos x. Logo, eu vou tirar a derivada da cotangente por aqui. A derivada da cotangente eu venho por aqui pela regra da cadeia. Qual é a derivada disso aqui pela regra da cadeia? É a derivada da tangente em π sobre 2 menos x, que é a derivada da tangente. Secante ao quadrado de π sobre 2 menos x, vezes quem? Vezes a derivada de π sobre 2 menos x em relação a x, que é quanto? Menos 1. Agora, quem é a secante de π sobre 2 menos x? Quem é? Hã? A secante de x. Quem é? Quem é a secante de π sobre 2 menos x? É a cossecante de x, com menos 1. Então, isso aqui fica o quê? Menos a cossecante ao quadrado de x. Pronto.
Derivada da tangente. Eu faço isso porque eu estabeleço logo essas fórmulas. Ó. Eu já tenho essa fórmula aqui. A cotangente de x é a tangente de π sobre 2 menos x. Lembre-se, x está no domínio da cotangente, se somente se π sobre 2 menos x está no domínio da tangente. Logo. Tem só como você ajudar essa fórmula aí da tangente. Hã? Derivada da Derivada da tangente. Quem é a tangente? seno sobre cosseno. Qual é a regra que eu vou usar para derivar? Regra do quociente. Derivada da tangente x é a derivada do numerador, derivada do seno em x, cosseno de x, vezes o denominador, menos o numerador, que é o seno de x, vezes a derivada do denominador, a derivada do cosseno em x, menos seno de x, com menos aqui fica mais. Aí você usa a identidade fundamental da trigonometria, porque aqui é o quadrado do cosseno mais o quadrado do seno em x, que é 1, fica 1 sobre o quadrado do cosseno. Ou seja, é o quadrado do inverso do cosseno, que é o quadrado da secante. E aí, quando eu chegar aqui, eu estabeleço essa fórmula. A cotangente de x é a tangente de π sobre 2 menos x, e sai, portanto, a derivada. A derivada da cotangente em x é menos a cossecante ao quadrado em x, qualquer que seja x no domínio da cotangente. Tá? Daqui sai também que a secante é diferenciável. A secante, a função secante, ela é diferenciável. E, tá? Dado x no domínio da secante, quem é a derivada da secante em x? Aí eu vou por aqui, ó. Olha aqui, tá aparecendo aqui, tá apontando. Derivada de 1 sobre o cosseno. Derivada de 1 sobre f é menos a derivada da f sobre f ao quadrado. Então isso aqui fica menos o quê? A derivada do cosseno em x, que é quanto? Menos o seno de x, dividido por quê? Pelo quadrado do cosseno em x. Ou seja, isso dá, menos com menos aqui dá mais, dá seno sobre o cosseno ao quadrado, que eu posso escrever como sendo o quê? 1 sobre o cosseno de x, vezes quem? Seno de x sobre o cosseno de x. Portanto, isso dá o quê, hein? 1 sobre o cosseno secante. Vezes seno sobre o cosseno tangente de x. Ou seja, para todo x no domínio da secante, a derivada da secante em x é a secante em x vezes a tangente em x. Tá certo? Vamos a outra. A cossecante também é diferenciável. Por quê? Por quê? Porque é o inverso, olha aqui, é 1 sobre o seno, é o inverso multiplicativo de uma função diferenciável. E nós já sabemos que o inverso multiplicativo de uma função diferenciável é uma função diferenciável. Então a cossecante é diferenciável e dado x no domínio da cossecante, não vou logo para a derivada, vou estabelecer outra relação, tá certo? Quem é a cossecante em x? Cossecante em x, nós sabemos que é o quê? 1 sobre o seno de x, não é? Só que o seno de x é o cosseno de π sobre 2 menos x. E quem é 1 sobre o cosseno de π sobre 2 menos x? É a secante de π sobre 2 menos x. Logo,
Logo, eu vou tirar a derivada por aqui, ó. Tá? Quem é a derivada da cossecante em x? É a derivada da secante composta com π sobre 2 menos x. É a derivada de uma composição aqui. Tá? Então, quem é a derivada da composição? É a derivada da secante, que é quem? Eu já sei. É a secante aplicada em π sobre 2 menos x, vezes a tangente de quem? π sobre 2 menos x, vezes menos 1. Mas quem é a secante de π sobre 2 menos x? É a cossecante de x. E aqui? Cotangente de x. Vezes menos 1 dá menos. Pronto. Você inverte tudo. Hã? Você inverte tudo, você inverte tudo. É. Então você tem as derivadas aqui de cada uma das funções trigonométricas. Tá certo? Bom, vamos colocar aqui. Junte-se a essas, né? Então você tem essa daqui. Então, primeiro, a derivada da tangente em x, quem é? É a secante ao quadrado em x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da tangente. A derivada da cotangente em x, quem é? Menos a cossecante ao quadrado em x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da cotangente. A outra derivada. A derivada da secante em x, quem é? É a secante em x vezes a tangente em x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da secante. E, finalmente, a derivada da cossecante em x, quem é? É menos a cossecante em x vezes a cotangente em x, qualquer que seja o x pertencente ao domínio de quem? Da cossecante. Tá? E não esqueça dessas identidades aqui, né? Você não pode esquecer das seguintes identidades. A tangente de x é quem? É a cotangente de quê? π sobre 2 menos x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da tangente. A secante de x é quem? É a cossecante de π sobre 2 menos x. Tá certo? Qualquer que seja x pertencente, análogo, tá? Ao domínio da secante, tá? A cotangente de x é a secante não, é a tangente, cotangente de x é a tangente de π sobre 2 menos x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da cotangente. E a cossecante de x é a secante π sobre 2 menos x. Na verdade, eu demonstrei essas aqui, mas se eu tenho essas, eu tenho as de cima, tá certo? Qualquer que seja x pertencente ao domínio da cossecante. Então, você tem tudo isso e essas identidades, elas são muito úteis, tá? Nesse caso, pessoal, eu tenho aqui umas derivadas para a gente fazer. Por exemplo, usando a notação estabelecida na aula passada. Usando a notação estabelecida na aula passada. Vamos lá. Para f de x igual a secante à quinta, tá bom? Secante à quinta da raiz cúbica de x mais 1 sobre x2,
tudo isso elevado a 7. Tá? Então, quem